Bom, tudo bem? Vamos lá finalmente para o vídeo sobre o DNS e depois a gente continua com o resto das coisas, né? Voltando, vamos lá. Então, onde a gente parou com o nosso gateway e o nosso cliente. Vamos para o gateway para fazer a ativação, a configuração, instalação e configuração do DNS. Tá? Vamos subir essa VM. Vamos ver o que acontece aqui. Não, peraí, aqui. Isso aqui. Tá, então vamos lá. Ele deve subir, normalmente como a gente tinha deixado. Tá? E o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai instalar o Unbound, que vai ser o DNS. Então, vamos logar aqui, root, 1, 2, 3, apk add Unbound. Ele vai instalar, tá? E aí agora a gente vai configurar. Como eu comentei em aula, a gente tem duas opções. Ou a gente faz ele receber as requisições dos clientes e encaminhar essa requisição para um terceiro resolver, ou a gente recebe as requisições do cliente e a gente resolve usando os root servers. Vamos fazer primeiro a configuração de encaminhar a requisição para alguém e depois a gente faz a configuração com a resolução local, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é editar o arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração está lá em etc. Unbound. Tem aqui um unbound.conf gigante, né? Vamos mover ele para outro lugar, unbound.old, e vamos criar esse unbound.conf aqui vazio, tá? Então, como ele é um DNS para resolver encaminhando, a gente vai fazer ele bem simples. Então, a gente vai dizer que a gente está configurando um server, a verbosidade do servidor é 1 do log. A interface onde ele vai escutar, eu vou botar ele escutando só na interface interna, então é o 92.168.5610, que é a interface interna do nosso servidor. Se a gente quiser que ele escute em todas as interfaces, a gente coloca 0.0.0.0 ali, tá? Vamos resolver IPv4, né, do IP4. Yes. Vamos resolver IPv6. Yes. Vamos resolver via UDP. Yes. E vamos resolver via TCP. TCP. Yes. Vamos colocar ele rodando como um daemon, né? Então, do daemonize. Yes. Quem pode fazer as consultas nele? Apesar da gente ter colocado ele escutando só na interface interna, a gente pode restringir por uma faixa de IPs, tá? Ou por um conjunto de máquinas. Eu vou colocar aqui que qualquer máquina na rede 192.168.56.024, ela está permitida para consulta, tá? A gente pode colocar allow, pode colocar deny, pode colocar refuse, pode definir aqui o que a gente quer que a gente faça, tá? Eu vou fazer o log separado, tá? No arquivo aqui que vai ser o log file var log unbound.log. A gente tem que criar esse diretório lá dentro. Bom, isso aqui está ativando o servidor. Agora a gente vai dizer como é que ele vai resolver. A gente vai inicialmente dizer que ele vai encaminhar essas requisições para outro, tá? Então a gente vai colocar aqui forward zone, uma zona de encaminhamento. Nós vamos encaminhar o quê? Tudo. A zona raiz. A gente vai encaminhar a zona raiz, tá? Para onde a gente vai encaminhar? Forward address. A gente vai encaminhar para os DNS públicos aqui. Vai mandar para 2 DNS públicos. E pronto, tá? Lembrar que a gente tem que criar aquele diretório e dar permissão para o usuário Unbound para fazer essa escuta, tá?
Então, vamos salvar isso aqui. Opa, salvar. Vamos fazer um unbound check conf para ver se tem algum erro na configuração. Tomate, tá errado. Access control, linha 9. Access control, faltou um C aqui. Use syslog, log file. Acho que era só aqui. Vamos ver. Não. Forward address. Forward addresses. Plural. Não, forward ADDR. Abreviação. Bora lá. Forward ADDR. ADDR. Pronto. Salvo. Checkconf, beleza, sem erros. Agora a gente pode RC Update, Add, Unbound, para ele subir no default. RC Service, Unbound, Service, Unbound. Não posso startar, tem que criar o diretório. Var, log, a gente tem que criar um diretório chamado Unbound aqui dentro, também de Unbound, e mudar o usuário para o Unbound, como proprietário desse diretório, tá? Para o Unbound poder guardar o log dele aqui. Pronto, agora sim, a gente vai fazer um RC Service Unbound Start. Subiu, vamos ver se ele está escutando ainda, tá? E deve ter aqui dentro do diretório um log que a gente pode ver que ele está escutando, certo? Vamos testar isso daqui, dessa máquina e do cliente, tá? Aqui a gente pode usar o dig para isso, então a gente vai instalar apk-add bind tools para poder ter acesso ao dig. Como a gente fez em sala, pronto. O papel do dig é fazer uma consulta ao DNS. Tá? E aí aqui ele está usando como o servidor da interface 0, do THNAT, da TH0, tá pelo NAT. Para a gente forçar um servidor, a gente coloca o arroba 92.168.5610, então ele vai consultar esse nome no servidor 92.168.5610. Beleza, ele respondeu direitinho, funcionando. Então ele está resolvendo aqui as requisições, né? Como é que eu sei que quem respondeu foi ele? Aqui nessa linha escrito server aqui, ó, tá vendo? Aqui onde tem server 192.168.5610, no finalzinho. Ótimo. Então agora vamos para o cliente para a gente poder ativar esse DNS no cliente. Então, na realidade, para ativar isso no cliente, a gente precisa mudar o DHCP, né? Lá no care, etc. care, a gente vai editar o que é dhcp-conf e mudar o name server aqui, ó, que está para os servidores DNS público. A gente vai colocar para o nosso servidor, 92.168.5610. Pronto. Salvo. Tá salvo o que é. Agora vamos startar o cliente e ver o que acontece, né? Então, cadê aqui? Vamos subir o cliente. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dessa fonte aqui. Pronto, melhor para a gente ver. Cliente, root, 23. Bom, ele pegou um IP, né? Pegou um IP do DNS. Se a gente fizer agora, aqui tem que instalar também. Então, apk-add bind tools. Beleza. Agora eu posso fazer um dig www.google.com. Não vou dizer nada, ele vai pegar o DNS que veio para o DHCP, que é o nosso. Na verdade, não, ele está consultando no servidor do Google. Por que será que ele não pegou? Porque eu não restartei o care no servidor, né? Vou restartar o care no servidor aqui. Espera lá.
Bem mágica é mais caro, né? Fazendo com mágica fica mais caro. Restartar o que é RC Service, que é DHCP4 Restart. Beleza. Agora a gente vem aqui e faz o cliente pegar um novo IP. Vamos rebotar a máquina que é mais fácil. Pronto. Root 1, 2, 3. Vamos dar um dig. Ótimo. Agora o DNS respondeu e quem respondeu foi o 92.168.5.610, que é o nosso servidor local. Tá? Então, o servidor de DNS é isso. A gente precisa colocar o Unbound rodando aqui. Ele está, do jeito que ele está configurado aqui no nosso servidor, ele está fazendo a resolução, encaminhando a requisição. A gente pode fazer, e aí a gente continua dependendo dos servidores externos, né? Então, uma opção é a gente fazer essa resolução local para não depender de servidor externo, né? Então, o que a gente faz? Aquela forward zone, aquela área de encaminhamento, a gente vai tirar, só que a gente precisa dar alguma dica para ele. A gente precisa colocar alguns endereços de root servers para ele trabalhar, tá? Então, vamos fazer isso. cd barra etc. Opa, volta. cd barra etc. Unbound. A gente vai baixar o root hints. O root hints tá lá no site da Internic, a gente tem um named cache, tá lá no slide, você pode ver na 28. A gente vai pegar esse arquivo, né, que é o www.internic.net/domain/named.cache e nós vamos jogar ele aqui no diretório do Unbound. A gente está dentro do diretório do Unbound em roots.hints. Tá? Root.hints, que são as referências. Beleza. Tá? Então, aqui a gente tem os endereços dos root servers. Agora, a gente edita o Unbound, edita o arquivo de configuração do Unbound, nano unbound.conf, e essa zona de encaminhamento a gente vai tirar. A gente vai deixar ele sem encaminhamento. Ah, mas e como é que ele vai fazer? Bom, a gente vai ter que dizer para ele que esse servidor, a senha, os servidores DNS, os root servers, estão num determinado lugar, que é onde? Barra etc, barra unbound, barra root.hints. Tá? Quiser apagar, pode, só deixa aqui. Vamos salvar. Unbound checkconf, sem erros. RC service unbound restart. Então, a partir de agora, ele está resolvendo sem consultar terceiros, sem encaminhar a requisição para terceiros. Ele está resolvendo consultando o root server de maneira recursiva. Tá? Vamos testar aqui do cliente, vamos ver o que acontece. Ele deve demorar um pouquinho mais, tá? Para fazer a resolução, mas ele resolve, tá? Resolve. Demora um pouco mais, por quê? Porque tem que fazer a primeira consulta no root server, volta, pega o root do TLD, e aí demora até montar o cache inicial. Tá? As primeiras consultas vão ser um pouco mais demoradas mesmo. Tá? Mas tá aí, resolveu direitinho, sem ser uma resolução recursiva. Tá? Então, pronto, o servidor de DNS está feito. O que a gente precisa agora continuar na instalação é a parte dos servidores de nome, servidor de arquivo, o nosso servidor web, que vai ser o CAD, junto com o PHP. Tá? Então, vamos para frente, vamos para o próximo vídeo.